Pai querido, obrigado pela tua guarda, pelo teu suprimento, pelo Senhor nos guardar para estarmos aqui nessa manhã. Te agradecemos, bendito Senhor Jesus Cristo, pela mesa, pelo corpo, pelo cálice que o Senhor nos deu a tomar e comer, pelo tempo que tivemos antes, porque não podemos negar que abrir a tua palavra, depois de nos alimentarmos de ti, é um bálsamo para nossas almas. Nós te agradecemos, ó Espírito Santo, porque em fé e em confiança te solicitamos que nesse tempo abra a palavra, nos traga o entendimento, o discernimento e a revelação ao Senhor. A ti pertencem todos esses escritos. Essa palavra ela não é uma palavra humana e o sentido dela está muito além do que nossas mentes humanas podem compreender sozinhas. Mas pela tua misericórdia, cremos que tu és o mestre que nos ensina, o Paráclito, que traz todo o entendimento, toda a interpretação e realidade dos céus para nós aqui. E é isso que nós te pedimos nessa manhã, ó Espírito Santo. Correlacione os textos e a palavra, para que haja sentido e para que este sentido mude a nossa forma de ver, de pensar e de viver, ó Senhor. Aqui está a tua palavra. Que tu fale conosco segundo está escrito. Mais uma vez nós te agradecemos. Guarda-nos de todas as setas que vão contra este tempo da palavra. Dá-nos concentração, interesse e proteção para atingir aquilo que tu deseja neste tempo. Amém. Abra em Isaías, capítulo 58. Verso 12. Isaías 58, verso 12. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas. Levantarás os fundamentos de muitas gerações e serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. Este verso de Isaías, então, mostra qual é o foco do que nós temos considerado em Neemias, e como assim tínhamos dito então na reunião anterior, que faremos a meditação do capítulo 3 de Neemias, mas para isso nós precisamos, assim creio, das palavras de Isaías, para entendermos o que o Senhor quer falar então em Neemias. Então esse verso 12, creio que é bem evidente, de que a profecia que Isaías está proferindo aqui, ela é, no que concerne a dispensação de tempo, concluída ou cumprida em Esdras e Neemias. Porque Isaías é um profeta que antecede o cativeiro da Babilônia, e ele está profetizando um momento posterior. E é evidente que Isaías profetiza não somente um tempo posterior ao cativeiro da Babilônia, mas ele está profetizando uma realidade espiritual que haveria de vir sobre todo o povo de Deus. Mas no que concerne à profecia dentro do tempo, claramente essa profecia se refere aos dias da restauração. Isso começa com Zorobabel, e então nós estamos, no que concerne ao nosso objetivo, estudando Neemias. Então repare novamente, os teus filhos, está falando a geração posterior a esta que está recebendo a profecia, edificarão as antigas ruínas. É interessante de pensar que nesses dias de Isaías profetiza especialmente para o Reino do Norte, particularmente nenhuma das cidades de Israel, especificamente Jerusalém, havia ainda sido destruída. Jerusalém não tinha sido aqui assolada ainda por Nabucodonosor, mas ele já está citando ruínas. Porque no que concerne a visão de Deus nos dias que antecedem ao cativeiro da Babilônia, o seu povo, ainda que houve alguns reis
mais fiéis do que outros. Desde os dias de Salomão, o povo de Israel foi caminhando um caminho de ruína. E se você lê, então, a história realmente que antecede o período do cativeiro da Babilônia, 1ª e 2ª Samuel, 1ª e 2ª Reis, 1ª e 2ª Crônicas, você vai ver que existe, infelizmente, um quadro decadente e não crescente no povo de Israel, especialmente após o reinado de Salomão. Então, no ponto de vista profético de Isaías, este povo já está fadado à ruína por causa do seu pecado. E é apenas uma questão de ponto histórico. Vai acontecer daqui a um tempo, então, de fato, aquele marco histórico da destruição de Jerusalém, para então nós chegarmos 70 anos depois do cativeiro, nos dias da restauração. Agora nós podemos então fazer uma pergunta no que nós estamos vendo lá em Neemias. Sabendo que Neemias nos mostra a restauração dos muros, a pergunta é como os muros são restaurados e o que é restaurado nos muros. E essa pergunta ela não visa uma resposta geográfica nem histórica. Essa é uma pergunta com realidade espiritual. O que significa para nós hoje, para a igreja de Deus, para o povo de Deus, restauração? Talvez nós podemos até confessar a necessidade de restauração. Mas restauração do quê? E como essa restauração ela é feita? E esse o que e como talvez seja uma das maiores dificuldades, creio que até doutrinárias dos nossos dias. Porque confessar necessidade de restauração é o primeiro passo, mas ele não é suficiente. Assim como saber que o propósito de Deus é coletivo é o primeiro passo. Mas a pergunta deve se estender. Como viver diariamente, coletivamente, a vontade de Deus? Não é apenas reconhecer que a vontade de Deus é tal qual, mas é como o Senhor então implementa a sua vontade nos nossos dias, na nossa vida de comunhão diária com o Senhor e uns com os outros. Então, a semelhança dessa pergunta, fazemos então essa: como o Senhor restaura? E o que ele restaura. Então Isaías vai ser o livro que talvez faça a melhor ponte entre Neemias e o Novo Testamento para vermos isso. E faremos, portanto, a leitura dos versos 1 até o verso 14 deste livro, do capítulo 58. E consideraremos, e acredito que a reunião de hoje inteira será em torno basicamente desse livro, fazendo já alguma relação com Neemias, porque o capítulo 3, 4, 5 e 6 de Neemias vão, na verdade, ter alguma relação com o que nós vamos ver aqui em Isaías. E gostaria de fazer ainda um último comentário antes da leitura. E creio que talvez poucos já tenham ouvido falar dessa forma, mas se você colocar estes livros, Esdras, Neemias, Isaías, Malaquias, junto com Mateus, vou repetir, Esdras, Neemias, Isaías, Malaquias e Mateus. Você tem um quadro só, e o quadro é a vinda do Messias. Talvez não seja tão difícil associarmos que Isaías tem tudo a ver com a vinda do Messias. Mas Neemias, Esdras e Malaquias fazem parte de um conjunto só, do canônico do Antigo Testamento, que eles têm muito mais a ver com a vinda do Messias do que com a vinda, por exemplo, de Moisés e da lei, ou com a vinda dos reis. Até porque depois do cativeiro não se levanta mais rei em Israel. Então a história de Esdras e Neemias, a profecia de Malaquias e a profecia de Isaías, ainda que Isaías seja um profeta que antecede o cativeiro, mas por causa do conteúdo de Isaías, por causa da relação que Isaías faz com o Redentor de Israel, porque de alguma forma Isaías já está olhando para bem depois do cativeiro. E Isaías denuncia muito menos a condição do povo e enfatiza muito mais a restauração que Deus vai fazer no povo. Há outros profetas que têm um encargo maior em denunciar a circunstância do povo, como Jeremias. Então esses livros juntos, eles têm muito mais a ver com Mateus e a vinda do Senhor, do que eles têm a ver com, por exemplo, Abraão, Isaac, Jacó, ou com Moisés, ou com a conquista de Canaã, de Josué, ou mesmo com o período dos reis. Ainda que talvez na sua Bíblia, e talvez não, mas com certeza esses livros estão espaçados dentro do canônico, mas eles têm a ver com um só assunto.
Então, quando nós olhamos para Isaías e nós vemos de alguma forma profecias com relação ao Messias, nós estamos falando de restauração. Porque, de alguma forma, a restauração histórica no período de Zorobabel e de Neemias, ela é um ápice seguido de uma grande decadência, que vai projetar todo o cenário no qual Jesus virá e o Messias, então, vem ao seu povo. E nós vamos ver que, de alguma forma, a restauração do altar e a restauração dos muros, elas vão apontar para o que Jesus Cristo vai, então, iniciar na sua vinda. E mais do que isso, aquilo que o Espírito Santo vai concluir nos nossos dias. Então, no seu tempo de leitura, de estudo, quando quiser fazer isso, tome esses livros e faça uma leitura e correlacione, debaixo da tutela do Espírito Santo, o como de fato esses livros formam um quadro só. Talvez Neemias e Malaquias não seja tão difícil de ver essa relação, porque historicamente Malaquias está muito próximo de Neemias, se não for contemporâneos. Mas Isaías não. Porém, o conteúdo da profecia de Isaías, ele vai nos ser muito útil quando tivermos o interesse em entender o que Deus quer restaurar. Então, ele é mais do que uma profecia da vinda do Messias no sentido histórico. Ele é a profecia da obra restauradora que o Messias, nosso Senhor Jesus Cristo, inaugura nos seus dias, e ela se estende até hoje. Porque a conclusão dessa restauração é a última e definitiva volta de Jesus Cristo. Então, nós não podemos dar por certo que a restauração que Jesus inicia nos seus dias em carne foi concluída plenamente naqueles dias em carne. Porque ele disse, eu vos enviarei outro. E esse outro é o Consolador, o Paráclito. E uma das conotações de Paráclito, que é o ajudador, o Consolador, também é o restaurador. Se assim você vê a palavra grega original. Porém, nós não faremos uma meditação mais a fundo desses aspectos, porque entendo que à medida que avançarmos no livro de Neemias, esses aspectos eles vão sendo correlacionados pelo próprio Espírito Santo. Mas aqui nós já temos o início disso. Vamos ler do verso 1 até o verso 14. Peço aos irmãos uma grande atenção nos cada verso que leremos, porque faremos os comentários sobre eles. Mas aguente essa leitura um pouco extensa, para que então tudo isso que comentei até agora venha ter algum sentido mais real quanto ao nosso intuito de meditar no capítulo 3 de Neemias. E à medida que avançamos, vamos também fazendo algumas pausas e observações nesses versos. Então, a partir do verso 1, Isaías 58, clama a plenos pulmões, não te detenhas, ergue a voz como trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Mesmo neste estado, ainda me procuram dia a dia. Tem prazer em saber os meus caminhos, como povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça. Tem prazer em se chegar a Deus, dizendo, por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma e tu não levas em conta? Eis que no dia em que jejuais, cuidais dos vossos próprios interesses e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Eis que jejuais para contendas e rixas e para ferirdes com punho iníquo. Jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a vossa voz no alto. Seria este o jejum que escolhi, que o homem um dia aflija a sua alma e incline a sua cabeça como o junco, e estenda debaixo de si pano de saco e cinza? Chamarias tu a isto jejum e dia aceitável ao Senhor? Porventura, não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo jugo? Porventura, não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolhas em tua casa os pobres desabrigados, e se vires o nu, o cubras, e não te escondas do teu semelhante? Então romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detença, a tua justiça irá adiante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás,
e o Senhor te responderá. Gritarás por socorro, e ele dirá: Eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça, o falar injurioso, se abrires a tua alma ao faminto, e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos, e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas. Levantarás os fundamentos de muitas gerações e serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. Se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e honrares não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor. Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra e te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Então vamos olhar alguns detalhes dessa sequência. O primeiro, nós já falamos, é o verso 12, que faz relação direta com Neemias. Mas vamos ver alguns outros versos em Neemias que fazem ponto direto com este capítulo de Isaías, porque assim tento mostrar que há uma relação entre esses dois. Então nós vemos que no verso acima, brecha é relatado no verso 12. Então, reparador de brechas, como está escrito, e restaurador de veredas. Então, essa palavra, guarde ela, brechas. Abra Neemias, capítulo 4. Neemias, capítulo 4, verso 7. Mas ouvindo Sambalate e Tobias, os arábios, os amonitas e os asdoditas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante, e que já se começavam a fechar-lhes as brechas, ficaram sobremodos irados. Abra no capítulo 6, no verso 1 mesmo. Tendo ouvido Sambalate, Tobias, Gesem, o arábio, e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, e que nele já não havia brecha nenhuma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais. Nós não chegamos nesses capítulos ainda, mas aqui você vê que, num primeiro momento, as brechas estão se fechando, e num segundo momento, no momento final da restauração, as brechas se fecharam. Nós vamos chegar nesses capítulos em outro momento. Mas veja que existe uma ênfase quanto ao que está acontecendo no muro. E o que está acontecendo no muro é as brechas estão sendo fechadas. E nós nem mesmo vamos comentar agora sobre a relação das brechas com os inimigos. Mas você vê então uma profecia em Isaías, que historicamente antecede Neemias, falando o quê? Lá naquele capítulo que nós lemos. Mantenha os seus dedos aí entre Isaías 58 e Neemias. Então, lá em Isaías 58, nós vemos uma profecia também, que mostra que este povo tem um caminho de restauração, que ele chama de jejum aceitável ao Senhor. E se este povo de fato andar neste caminho, algo vai acontecer com ele. E o que vai acontecer está no verso 12, como nós já lemos, que é: os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantarás os fundamentos de muitas gerações e serás chamado reparador de brechas. Então, o que está contido nestes versos de Isaías tem a ver com a pergunta: como se reparam as brechas dos muros? Nós vemos em Neemias que essas brechas vão ser reparadas. E se reconhecemos que Neemias, então, é uma figura do que está acontecendo com o povo de Deus hoje, como as brechas são reparadas?
Então é Isaías quem está mostrando, segundo os olhos do Senhor, o que o próprio Senhor considera necessário, mínimo, fundamental, para que as brechas sejam reparadas. Porque ele está dizendo no verso 12, que vocês, a sua próxima geração, vocês vão ser reparadores de brechas, se vocês seguirem o meu jejum aceitável, que é o que nós lemos aqui nos outros versos. O Senhor fala no verso 1, 2 e 3, aí de Isaías 58, que de alguma forma este povo, no verso 1, está em pecado e em transgressão. Mas no verso 2 e no verso 3, o Senhor diz que vocês, este povo, vocês têm, como está escrito aí mesmo nesse estado no verso 2, ainda me procuram dia a dia. E se você for ler Isaías e ver o contexto de Isaías, ele não está se referindo a todo o povo de Israel. Porque a condição de todo o povo de Israel nesses dias não é essa. A condição do povo de Israel nesses dias é de grande desprezo e idolatria ao Senhor. Então Isaías está se referindo nesse capítulo 58 a, de fato, um grupo específico, porque é uma profecia. E essa profecia está se referindo aos que saem do cativeiro da Babilônia, que é consequência das circunstâncias que esse povo vive aqui. Se você juntar o capítulo 58, 59 e 60 de Isaías, você encontrará um único cenário. O 58 é a voz do Senhor, declarando aquilo que é a vontade dele. O 59 é a confissão deste povo, referido aqui no 58, quanto aos seus pecados e à sua distância do Senhor. E o capítulo 59 se você colocar o capítulo 59 com Apocalipse, é exatamente a descrição de Apocalipse do quê? Da Nova Jerusalém e da cidade que desce dos céus. Então, claramente nós não estamos lidando com coincidências, irmãos e irmãs, nós estamos lidando com a palavra do Senhor. O capítulo 60 culmina do 58 e do 59 na Nova Jerusalém, na cidade celestial que desce do céu. Essa é exatamente, precisamente, a posição da igreja em Apocalipse, a cidade santa do Senhor. Então, este povo, que está referido nos versos 2 e 3 de Isaías 58, refere-se, sim, profeticamente, ao povo que está saindo do cativeiro da Babilônia, que é o povo dos dias de Zorobabel e de Neemias. Então, vocês têm interesse, ainda me procuram, perguntam sobre os meus caminhos, praticam a justiça. Se eles praticam a justiça, eles não são um povo imoral, porque senão o Senhor não diria isso sobre eles. Porém, eles fazem uma pergunta no verso 3. E quando eles buscam o Senhor, quando eles se achegam ao Senhor, a pergunta é: por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Agora, o que isso quer dizer para nós, irmãos e irmãs? Porque creio também que para aqueles que passaram por uma experiência de restauração do altar, como ocorre em Esdras, nos dias de Zorobabel, aqueles que de alguma forma têm se debruçado na palavra do Senhor, isso talvez não tanto como indivíduos, mas como assembleias mesmo, como igreja do Senhor, e só o Senhor sabe quantos têm buscado Ele nesses dias. Permanece ainda uma questão, e a questão é essa, e essa pergunta de certo, ela ecoa, muitas vezes, não no coração daqueles que estão desprezando o Senhor, mas ela ecoa no coração daqueles que estão buscando o Senhor. E a pergunta é: por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Será que não é esse muitas vezes o clamor da igreja hoje? Senhor, onde estás tu? Porque temos a palavra, temos a estudado, temos a buscado, temos tido o desejo, temos estado partindo do pão e do cálice, nós temos nos reunido, temos buscado compreender o teu eterno propósito, temos orado. E o Senhor fala: sim, eu vejo tudo isso, sei que vocês são um povo que me ama, que me busca, sei que vocês não são um povo dado à imoralidade, que não são um povo que me despreza, mas vocês têm uma pergunta na boca, e é: por que, apesar de tudo isso, o Senhor tem as suas ressalvas? O que falta para o Senhor voltar e buscar a sua noiva? O que, ó Senhor, ainda está faltando? Por que tu não, nas palavras de Abacuque, avivas a tua obra? Por que, ó Senhor, tu, nas palavras de Salmo 80, não avivas, não nos restaura, ó Senhor? Como já foi considerado pelo irmão na assembleia aqui, sobre aqueles javalis, sobre aqueles animais que devastam. Então, ó Senhor, por que tu não restaura as brechas? Por que jejuamos e tu não ouve?
Então o Senhor tem uma resposta para dar a este povo. E é exatamente essa resposta, irmãos e irmãs, que explica a restauração de Neemias final, que o Senhor aguarda hoje, para que ele de fato então diga: eu restaurei o meu povo. E ela não tem a ver com retornar especificamente às Escrituras. E deixe-me fazer um comentário quanto a isso. Para aqueles que não têm as Escrituras abertas, que não buscam a palavra do Senhor, que não põem a palavra do Senhor no centro, assembleias e indivíduos, para eles é necessária a restauração do altar. Em que sentido? Devem retornar às Escrituras. Não há como a igreja do Senhor ser edificada sem as Escrituras. Mas agora a pergunta é: se as Escrituras estão abertas, irmãos e irmãs, se temos feito como exatamente agora estamos fazendo, em abrir as Escrituras, e em oração pedir que o Espírito Santo revele, então nós não podemos resumir a obra do Senhor a isso. Porque em fazer isso, a pergunta do Senhor é: então por que vocês ainda estão assim? O que falta, irmãos e irmãs? Se nós falarmos assim, não falta nada, então nós temos um sério risco. Porque daí a pergunta é: então por que o Senhor não retornou? Então dizer que não falta nada leva a uma próxima pergunta: aonde está o Senhor? Então o Senhor tem algo para restaurar. Começa pela palavra, mas Ele tem algo mais necessário após a restauração da palavra na vida da sua igreja. E excluir esta da palavra é invalidar a própria palavra. Nós já consideramos isso no início, na segunda e na terceira reunião. O altar restaurado não foi suficiente para impedir que aquele povo estivesse em quê? Miséria. E não é porque o altar não é suficiente, irmãos e irmãs. O altar que fala da obra da pessoa de Cristo é suficiente para tudo. Mas nós não somos suficientes para tudo. Então esse altar deve produzir algo no povo de Deus. A obra de Cristo, a centralização de Cristo, deve produzir algo no seu povo. O altar restaurado de Zorobabel devia produzir no povo ânimo para restaurar os muros. A palavra do Senhor edificada, restaurada, se assim crermos nisso. Não é que nós entendemos todas as Escrituras. Isso não é possível. Mas se há uma devoção nos nossos corações, e que o Senhor sonde os nossos corações, para o saber se assim o é. Mas se há alguma devoção, em algum grupo de irmãos e irmãs, pela palavra, então isso ainda deve produzir um segundo estágio, que é essa restauração. Agora isso é tudo muito alegórico. Nós vamos ver em Isaías, de fato, o que o Senhor quer dessa restauração. E agora o assunto não é mais argamassa e pedra para muro, na situação de Neemias. Agora o assunto é nossas vidas. E quanto a isso, é Isaías que vai fazer uma ponte com Mateus, capítulo 5, onde nós vamos ver o Senhor dando as diretrizes gerais no Sermão do Monte, quanto ao que Ele espera do seu povo. E essa é a restauração que o Senhor quer hoje. Então, irmãos e irmãs, no que concerne ao nosso tempo de estudo de Neemias, nós não podemos ser genéricos nesse livro. Eu sei que um irmão pode muito bem abrir o livro de Neemias e falar na ótica de Neemias, por exemplo, sobre a restauração da palavra. E ele não estará errado, porque toda a Escritura é útil para o nosso ensino. Mas quanto ao tempo que temos tido aqui, irmãos e irmãs, nós precisamos ser específicos quanto ao que o Senhor deseja. E é o livro de Neemias que nos mostra isso. Então nós não podemos simplesmente lançar a realidade de Neemias assim: Deus restaurará ou quer restaurar o seu povo. O que isso significa, irmãos e irmãs, hoje? Deus quer restaurar a centralidade de Cristo. E talvez a pergunta é: e se Ele já restaurou muitas vezes a realidade de Cristo como centro? Talvez a pergunta que nos venha à mente é: mas eu não vejo isso na minha vida ou na vida de uma assembleia. Sim, porque restaurar a posição de Cristo e a posição de Cristo surtir efeito na vida da igreja são coisas diferentes. E talvez nós estamos, de maneira excessiva, enfatizando uma restauração de doutrina. E o Senhor está falando: eu tenho sido misericordioso em dar a doutrina. E eu quero que ela produza restauração nos pontos específicos. Então eu vou repetir, para aqueles que não têm se debruçado na palavra, é necessário voltar às Escrituras. Mas para aqueles que têm buscado as Escrituras,
É necessário entender o que o Senhor quer com essas Escrituras. Nós podemos ser muito genéricos, meus irmãos e minhas irmãs, e falar, o Senhor quer que nós vejamos Cristo nas Escrituras, mas o que isso significa quanto ao retorno dele? Porque nós podemos mentir para nós mesmos que estamos vendo a Cristo, buscando a Cristo. E aonde está o Cristo? Retornando e buscando a sua igreja. Nós podemos cometer até um equívoco maior, deixa eu estender. É culpar os outros pelo que o Senhor não voltar. Não porque a igreja lá fora está assim. Não porque as denominações estão assim. Não porque os cristãos estão assim, por isso que o Senhor não retorna. Não porque eu não vejo a igreja de Deus sendo restaurada. É impossível isso. E o Senhor está falando, eu estou falando de restauração com aqueles que eu já restaurei a palavra. E talvez nós culpamos aqueles que o Senhor está falando, não são eles que atrasam a minha volta. Eu não falo de edificação de cidade antes da restauração do altar. Assim diz o Senhor. O Senhor levanta Zorobabel, levanta os recursos, levanta Ageu e Zacarias, nós faremos uma leitura de Ageu hoje, para que aquele altar seja restaurado. Então, irmãos, quanto à restauração da sã doutrina de Cristo, do propósito de Deus, existem inimigos contra isso, porque em Esdras tem inimigos, e existem lutas contra isso, e existe desânimo contra isso, e existem profetas para lidar com isso. E o Senhor faz tudo isso e está relatado em Esdras. Mas quanto à edificação dos muros, também há inimigos, e também há profecia, e também há lutas, e também há desânimos. Então nós precisamos distinguir, debaixo do discernimento do Espírito Santo, quais são as lutas que nós estamos passando, quais são os inimigos que nós estamos lutando, e o que o Senhor está restaurando. Porque senão nós não vamos entender o que estamos fazendo, quando abrimos as Escrituras e quando nos reunimos. E iremos tentar restaurar aquilo que o Senhor fala, isso já está bem encaminhado na restauração. E vamos fugir do trabalho da restauração que o Senhor fala, é isso que eu quero que seja restaurado. Então nós vamos ver dois aspectos em Isaías, hoje ainda, que sumarizam, irmãos e irmãs, esses dois aspectos sumarizam o que é a obra da restauração. Nós vamos ainda comparar com Mateus e ver que em Mateus esses dois aspectos estão presentes nas palavras de Jesus. Jesus olha para o povo de Israel naqueles dias e vê que eles não restauraram aquilo que ele gostaria. Então ele vai trazer de novo a doutrina. Vai enviar o Espírito Santo. E agora, irmãos e irmãs, não é mais a responsabilidade de Israel anunciar o Messias, é a responsabilidade da igreja restaurar aquilo que o Senhor deseja. Entende? Porque Israel era encarregada de guardar a palavra do Senhor até os dias do Messias. Era encarregado de ser luz para os gentios. Era encarregado de abrir o caminho para a vinda deste que iria estender a promessa de Abraão, como foi lembrado hoje, para os gentios. Mas Israel não cumpriu isso. E se desviou do caminho do Senhor. Mas hoje, irmãos e irmãs, não é Israel que decide, que determina a volta do Senhor, é a igreja. E a responsabilidade quanto à palavra do Senhor e a restauração do Senhor está na igreja e não em Israel. Então o que acontece é que nesses dias é exatamente um espelho do que acontece nos nossos dias hoje, que antecedem a vinda do Senhor. Então, o foco de olharmos a restauração dos muros e Neemias tem que ser específico, irmãos e irmãs. Porque se quisermos falar da restauração do altar, aí nós abrimos Esdras, não Neemias. Ainda que juntos os dois formam talvez um quadro só, um livro só, de certa forma, da grande ou da restauração de Jerusalém. E não há nada errado em vermos assim, mas não é o intuito desse estudo. Então, por isso, Isaías vai ser bem pontual para nós, porque ele fala de um povo que tem buscado o Senhor, e Neemias fala de um povo que tem altar restaurado. Entende a correlação? Nós vemos em Neemias inimigos, lutas, desânimo, em um povo que tem o altar restaurado. Nós vemos hoje, muitas vezes, inimigos, luta e desânimo, num povo que busca o Senhor, não no que não busca. E o Senhor está falando, vençam isso e as brechas vão ser reparadas. Andem nesse caminho e as brechas vão ser reparadas. É a profecia do verso 12.
haverá edificadores. Como está escrito no verso 12, ele fala termos tão bonitos aqui. Vão edificar antigas ruínas. Antigas ruínas. Porque não é uma coisa, irmãos, de um dia ou de outro. Se você olhar para a história da igreja, há tanta dificuldade histórica que se arrasta até os dias de hoje. E a pergunta, Senhor, até quando? Levantarás os fundamentos. Porque fundamento é o que sustenta os muros. E se você for lá em Apocalipse, você vai ver que existem pedras, que são 12, que sustentam aquele muro. E aí você vai para Atos, você vai ver de um sustento chamado doutrina dos apóstolos. Muitas gerações, e será chamado reparador de brechas, como já consideramos, e restaurador de veredas. O Salmos vai falar, pergunta pelas veredas antigas. Põe-nos, quantas vezes o Salmo fala, nas tuas veredas, ó Senhor? Para que o país, isso fala de povo, fala de nação, fala de coletivo, para que o país se torne habitável. Então veja os pontos dessa profecia. Se eles não têm a ver com os dias de Neemias e com os dias de Jesus, quando ele está aqui em carne nessa terra. Veja se não é esse o foco da doutrina do Senhor Jesus. E nós vamos ver isso. E veja se não é exatamente o que está acontecendo em Neemias. Agora vamos avançar para pontos que quero comparar neste livro de Isaías, para fazermos então hoje, creio, um sólido pavimento para lermos Neemias. E não mais lermos Neemias talvez com uma ótica histórica, mas com uma ótica de fato interpretativa, para que o Espírito Santo adquira aquilo que ele deseja. Em nós, na vida da igreja. Porque Neemias e o povo de Israel já há muito tempo não é. Então, nos versos 3 e 4, nós vamos ver o Senhor citando quais são os 2 pontos que devem ser restaurados. Vou colocar desta forma, resolvidos. E eles estão diretamente a ver com os muros. Então guarde isso, porque isso, irmãos e irmãs, talvez se você está caminhando nessas últimas mensagens com a pergunta assim, aonde ele quer chegar para mim, para a minha vida prática? Então aqui já é algo sério da nossa realidade. 2 pontos, e são os principais, e Ageu e Zacarias vão falar deles também. Final do verso 3. No dia em que jejuais, cuidai dos vossos próprios interesses, e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Verso 4. Eis que jejuais para contendas e rixas, e para ferirdes com punho iníquo. Jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a vossa voz no alto. Então aqui está, irmãos e irmãs, os 2 aspectos. E no nosso tempo de hoje eu não vou mostrar, hoje, mas se o Senhor permitir em outro momento, vou mostrar que esses aspectos estão em Neemias, que esses aspectos estão nas palavras de Jesus, que estão na profecia de Malaquias, e são especificamente esses 2 que resumem o que o Senhor está tentando fazer na obra da restauração dos muros. Mas e a palavra? Mas e o eterno propósito de Deus? Então a resposta está no verso 2. Estes que eu estou falando, que têm jejuado para o próprio interesse, eu já vou falar do que é o jejum aqui. Esses que têm feito as coisas de Deus para o próprio interesse, esses que têm feito as coisas de Deus para gerar contenda e rixas, esses são os mesmos que o Senhor fala assim, eles me procuram, eles têm prazer em saber os meus caminhos, esse é um povo que pratica a justiça, esse é um povo que pergunta pelos direitos. Esse mesmo povo é o povo que o Senhor está falando, vocês têm buscado o próprio interesse e vocês têm praticado contenda. Então a restauração não é genérica, mas ela é específica nesses 2 aspectos. Porque é o que o Senhor está falando, se vocês saírem desta condição, dessa dupla condição, qual é a profecia? Então haverá restauração, reparação, as brechas vão ser fechadas. Entenderam, irmãos e irmãs? Que o Senhor me ajude a ser claro nesse aspecto. Porque é especificamente isso que nós estamos vendo em Neemias. E é especificamente isso que o Senhor está falando para eu e você e todos que têm de alguma forma buscado a palavra do Senhor.
E o Senhor não está denunciando, não há interesse pela minha palavra. O Senhor está falando, ainda que haja interesse pela minha palavra, vocês têm buscado os seus próprios interesses e têm promovido, ou praticado, ou permitido contenda e rixas no meio do povo. E esse é o motivo de perda dos muros. Esse é o motivo pelo qual o Senhor precisa restaurar os muros. Em outras palavras, meus irmãos e minhas irmãs, a restauração do altar, ela deve ser o fundamento para que essas coisas sejam resolvidas. Entendeu? Do contrário, pode haver na igreja, pode haver, não é se há ou não há, porque isso até depende de cada assembleia. Pode haver um quadro semelhante ao que Anani falou para Neemias lá no capítulo 1. O povo já está habitando na terra, mas ele vive em miséria. O altar está restaurado. Então perceba, meus irmãos e irmãs, que a miséria não se refere a uma miséria geral. Porque no que tange a presença de Deus, o altar já está restaurado. E se você for ler Esdras, Esdras também vai restaurar o sacerdócio. Então a miséria não se refere à ausência da presença de Deus. A miséria se refere a esse quadro. Um quadro de interesses próprios e um quadro de contendas e rixas. Nós vamos abrir alguns versos para verificar isso. O primeiro deles, que está no contexto da restauração do templo, mas ele anuncia o problema do povo enquanto os muros não forem restaurados. É Ageu, capítulo 1. E abra, por favor, Ageu, capítulo 1. Que é um profeta dos dias de Zorobabel. Ageu, capítulo 1. Em algum tempo no passado nós consideramos algumas coisas nesse capítulo. Verso 4. Guarde o que lemos em Isaías. Quando vocês jejuam para o vosso próprio interesse. Agora veja a denúncia do profeta nos dias da restauração. Verso 4. Acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Verso 9. Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando o trouxeste para casa, eu com um assopro o dissipei. Miséria, irmãos e irmãs. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos. Por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa de sua própria casa. Aqui o contexto é a edificação do templo. Então o que eu quero chamar a atenção é que esta condição é a condição do povo. Qual povo? Não é o povo que está sendo levado para o cativeiro. É o povo que saiu do cativeiro. Essa é uma condição endógena e patológica do povo pós-cativeiro da Babilônia, que está atrapalhando a edificação da casa de Deus, do seu altar e do seu templo. E só vai ser resolvida nos dias de Neemias. Aqui Ageu exorta o povo vai se animar, o povo vai concluir a casa. Mas nós vamos ver em Neemias, no capítulo 5, de novo, este povo caindo num desânimo por causa dos seus próprios interesses. E Neemias vai resolver este problema, e o nome deste problema é usura. Então esse problema não foi resolvido nos dias de Zorobabel, ele vai ser resolvido nos dias de Neemias. Ainda que aqui, momentaneamente, Ageu e Zacarias profetizam e animam o povo a sair dessa condição e edificar a casa, mas eles vão voltar nessa condição de novo. E é Neemias quem vai denunciar e resolver essa questão, porque ela é resolvida nos dias da restauração dos muros. Ela atrapalha a restauração dos muros. E o termo é usura. É interesse próprio e se aproveitar de outros para seus próprios interesses. Essa é a denúncia de Isaías, essa é a denúncia de Neemias, essa é a denúncia de Ageu. E essa é a denúncia de quem mais? De Jesus Cristo, nos dias que ele estava no meio do seu povo. E essa é a denúncia de Malaquias. Eles fazem tudo segundo a lei. Tudo para os seus próprios interesses.
Essa é a condição dos judeus, dos fariseus, dos saduceus, dos escribas, dos sacerdotes nos dias de Jesus. Tudo para os seus próprios interesses. E há uma consequência disso, a consequência é o quê? Ruptura, contenda e rixa. Abra Neemias capítulo 4, no verso 1 e 2 mesmo. Ou melhor, Neemias capítulo 5, para que eu cite exatamente a questão da usura. Então no capítulo 5, verso 1, foi grande, porém, o clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos. Porque havia os que diziam, somos muitos, nós, nossos filhos e nossas filhas, que se nos dê trigo para que comamos e vivamos. Novamente você tem o povo em que? Uma miséria. E a miséria nos dias da restauração. Então, no verso 5, no entanto, nós somos da mesma carne como eles. Ele está se referindo ao povo, um povo só. E nossos filhos são tão bons como os deles, e eis que sujeitamos nossos filhos e nossas filhas para serem escravos. Algumas de nossas filhas já estão reduzidas à escravidão. Verso 6, ouvindo eu, Neemias, pois o seu clamor e estas palavras, muito me aborreci. Então aqui está, irmãos, irmãs, o quadro que nós vamos considerar com mais calma. Se você olhar aí talvez o verso 8, que Neemias vai falar, então disse-lhes, nós resgatamos os judeus, nossos irmãos que foram vendidos às gentes, segundo as nossas posses. E aí a pergunta, e vós, outra vez, negociaríeis os vossos irmãos para que sejam vendidos a nós? Tudo aqui gira em torno, irmãos, de uma contenda, de uma briga entre o povo consigo mesmo. Você tem um povo pobre, penhorando e dando as suas posses a um povo rico. E eles são tudo um povo só, judeu. Então, no verso 11 diz assim, Neemias diz para eles, restituí-lhes hoje, vos peço, as suas terras, as suas vinhas, os seus olivais, as suas casas. E ele vai prosseguir. Então, no verso 12 é dito, então responderam, restituir-lhes-emos, e nada lhes pediremos. Faremos assim como dizes. Então é dito assim, então chamei os sacerdotes e os fiz jurar que fariam segundo prometeram. Irmãos, com mais calma nós olharemos aspectos específicos desse capítulo. Mas o que eu quero ressaltar é aqui o quê? No meio dessa contenda, no verso 12 nós temos uma resolução dela, por meio, então, da denúncia de Neemias e da presença dos sacerdotes. Isso não acontece nos dias de Zorobabel. Nos dias de Zorobabel existe uma exortação apenas de Ageu e Zacarias. Então isso se enquadra, volte em Isaías 58. Isso se enquadra no verso 4 de Isaías. Eis que jejuais para contendas e rixas. Então por que Isaías usa o termo jejuais? Ele usa o termo jejuais aqui porque ele está se referindo, irmãos e irmãs, que esse povo está fazendo algo para Deus. Não é que eles são egoístas e são interesseiros nas coisas seculares. Não é que eles são contenciosos nas coisas seculares, nas coisas mundanas, vamos colocar assim. Eles são contenciosos, ou eles são egoístas, e eles focam nos seus próprios interesses. Quando usa o termo jejuais, significa quando eles estão tentando servir a Deus. Eles promovem contenda e rixa quando eles estão o quê? Fazendo algo para Deus. Então não é que eles são interesseiros na sua vida financeira externa. É que eles são interesseiros quando eles estão falando assim, estou fazendo para Deus. E você vai ver que esse problema, ele persiste, e Malaquias vai denunciá-lo depois da restauração, por causa da presença de um inimigo no meio do povo. E é essa denúncia de Malaquias que faz o plano de fundo da vinda de Jesus. E Jesus vai denunciar a mesma coisa. Então, repetindo para avançarmos, as brechas são restauradas se, e somente se, nós temos esses dois pontos resolvidos. Jejuar para os próprios interesses, isto é, vivermos na casa do Senhor para os nossos próprios interesses e praticarmos contenda e rixas, que é, em outras palavras, segregação
e a individualismo dentro da casa do Senhor. Brechas só são reparadas se esses 2 pontos são resolvidos. Não, mas nós temos buscado a palavra, nós temos recebido a doutrina, nós temos partido o pão e o cálice. Sim, irmãos e irmãs, quanto a isso é necessário, fundamental, porque sem isso não é possível que esses 2 pontos sejam resolvidos. Mas se nós rodarmos em círculos desses cumprimentos, e o Senhor pode falar assim, mas esses aspectos não estão resolvidos. E eles têm tudo a ver então com essa restauração. Podemos dizer que a restauração ela inicia e termina com esses 2 aspectos. Se nós então avançarmos um pouco mais para o verso 8 e o verso 10 de Isaías 58. E assim estamos caminhando para a conclusão em mais 10 minutos. Então no verso 8 é dito assim: então romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detença, a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Verso 10. Se abrirdes a tua alma ao faminto e fartardes a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. Então no primeiro tempo que nós tivemos aqui, eu fiz a relação entre Isaías com Neemias, mas agora eu quero fazer a relação de Isaías com outro livro. E qual livro fala, irmãos e irmãs, de nossa luz resplandecer? Mateus, nas palavras de Jesus. Abra Mateus capítulo 5 e mantenha o seu dedo em Isaías, porque voltaremos para aí. Mateus capítulo 5, verso 14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que assim se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. Será que é difícil correlacionarmos isso com o verso 8 e 10 de Isaías? Porque Isaías está fazendo o que lá? Prometendo, profetizando a condição do povo, se eles avançarem naquele aspecto de denúncia de Isaías. Se nós vermos aí esses versos de Isaías, do 14, do 1 até o 14, todos eles vão remeter, particularmente, irmãos e irmãs, aos versos 3 ao verso 11 de Mateus capítulo 5. Você poderia ler Mateus, não precisa abrir, mas depois marque para ler, capítulo 6, versos 22 e 23, também fala de luz, e aí um pouco mais para frente, dentro do contexto do mesmo sermão de Jesus, mas todos os versos, do 1 ao 14 de Isaías, eles remetem às bem-aventuranças dos versos 3 ao verso 11, aí mesmo de Mateus, capítulo 5. E nós não teremos tempo para fazer a precisa correlação entre cada ponto que aparece em Isaías e Mateus. Podemos fazer em outro momento, mas quero deixar alguns exemplos de correlação entre eles, para que vejamos que as palavras de Isaías são as mesmas palavras de Jesus, agora em outro tempo, em outra realidade. Então, mantenha o seu dedo flutuando entre Isaías 58 e Mateus 5, porque nós vamos olhar alguns versos aí. Então, Isaías 58, verso 6, diz assim: porventura, não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedace todo o jugo? Agora abra Mateus, capítulo 5, verso 7. E eu não vou ser extensivo ou exaustivo, mas são exemplos para os irmãos considerarem. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Veja se não é as palavras que Isaías está falando para o povo. Isaías está falando assim: quanto aos vossos interesses e a contenda e rixa, é necessário que vós façais algumas coisas. E são 14 pontos que Isaías vai citar. Agora Jesus, em seu discurso, vai falar: quanto à restauração de vocês, meu povo, meus discípulos, é necessário 7 bem-aventuranças para que sejais restaurados. Entendeu a relação? Volte para Isaías 58, verso 7.
Porventura, não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desabrigados, e se vires o nu, o cubras, e não te escondas do teu semelhante? Aí você abre Mateus 5, verso 5. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Verso 7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Verso 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Veja, irmãos e irmãs, assim espero que cada um considere depois no seu tempo de meditação. Essas palavras de Isaías e de Mateus não são semelhantes. Ou pelo menos, colocando de outra forma, se por detrás do que Isaías está falando de forma mais direta, não está escondido por detrás as bem-aventuranças. Porque Isaías anuncia a vinda do Messias, e agora nós vemos as palavras do próprio Messias quanto a isso. Verso 9 do capítulo 58 de Isaías, diz assim: Então clamarás e o Senhor te responderá. Gritarás por socorro, e ele dirá: Eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça e o falar injurioso. Veja se isso não é Mateus 5, verso 4. Que diz: Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Porque está falando de um arrependimento, de um pranto. Veja o verso 11 lá de Isaías 58, que diz assim: O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos, e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. Agora abra lá em Mateus 5, no verso 6. E você vê o quê? Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão o quê? Fartos. Esse é o mais talvez fácil de enxergar entre os dois livros. E assim por diante. Ainda existe o verso 3 do 58, o verso 8 de Mateus 5, e na verdade você consegue correlacionar 14 pontos de Isaías com esses 7. Mas nós não faremos isso hoje por causa do nosso tempo. Então nós temos em Isaías 58 essas 14 admoestações e as 7 bem-aventuranças em Mateus 5. Você pode considerar 9 bem-aventuranças, mas não vai mudar o sentido. Só que no capítulo 3 de Neemias nós temos 14 pontos geográficos de restauração. Então, quando nós abrirmos o capítulo 3, e veja que nós nem abrimos ele hoje, nós abrimos o 4, 5, 6, não é mesmo? Porque no capítulo 3 de Neemias nós vamos ter demonstrado para nós quais são os pontos de restauração. E no capítulo 4, 5 e 6 de Neemias nós vamos ter o processo em que esses pontos são restaurados. Se alguém estiver anotando, pois anote. Capítulo 3 de Neemias são os pontos de restauração. Quem são esses pontos? São os mesmos pontos de Isaías 58, 14, e os mesmos pontos de Mateus 5, 7. 7 pontos. Quanto ao processo de restauração, Neemias 4, 5 e 6. Nós vamos iniciar vendo algo em Isaías e Mateus também. Entenderam? Então o capítulo 3 será uma leitura listativa, descritiva, porque a função dele é essa mesmo. É responder a pergunta que inicia a reunião: o que precisa ser restaurado? Quando eu cito os 2 pontos, vossos interesses próprios e contendas, ainda é muito genérico. Ainda que já é muito mais específico, mas ainda é genérico. Porque quando nós olharmos os 14 pontos, o Senhor vai dar exatamente o que Ele está vendo que precisa ser restaurado. E Ele vai ser bem claro, bem específico quanto a esses pontos. Então, sejam 14 pontos em Neemias 3, sejam 14 pontos em Isaías 58, ou sejam 7 pontos de bem-aventuranças em Mateus 5, todos estão dentro de um aspecto fundamental. Um povo que busca o Senhor, ainda que Mateus 5 particularmente está falando de um povo totalmente perdido, mas ele está falando aquilo para quem, se você for ler o início do Sermão do Monte? Para aqueles que subiram com ele no Sermão do Monte. Para aqueles que estão ali de alguma forma andando com o Senhor e são discípulos. Então o Sermão do Monte não é apregoado, por exemplo, para os fariseus, expulsados seus. Então tudo isso está dentro de um contexto o quê? De um povo que busca a Deus, mas ainda jejua, ainda faz as coisas para Deus, visando os próprios interesses. E de alguma forma ou outra promovendo separação e não união. Entendeu? Então dentro desses 2 aspectos é que nós temos esses 3 livros. Nosso foco é Neemias. Mas se você for ler Neemias 3 sem esse plano de fundo, você vai ver apenas uma descrição
geográfica, cheia de nomes e de localidades, e não vai entender o que aquilo está falando. Quais são os 14 pontos? E eu concluirei com esses 14. Quais são os 14 pontos que você encontrará em Isaías, capítulo 58? Se você está anotando, anote. Eu irei colocar esses pontos disponíveis em algum lugar. E creio que se a mensagem for gravada, é possível até colocar na descrição do vídeo. Assim nós vamos ver. Porque vocês têm que ter esses pontos. E na sua meditação você deve encontrá-los no verso 1 ao 14. Quais são? Então aqui está a lista numérica, um a cada um. Exatamente da forma que está escrito em Isaías 58. Primeiro ponto, soltes as ligaduras da impiedade. Segundo ponto, desfaças as ataduras da servidão. Terceiro ponto, deixes livres os oprimidos. Quarto ponto, despedace todo jugo. Quinto ponto, repartas o teu pão com o faminto. Sexto ponto, recolhas em casa os pobres desabrigados. Sétimo ponto, cubras o nu e não te escondas. Oitavo ponto, tires o dedo que ameaça. Nono ponto, tires o falar injurioso. 10º ponto, abrir a alma ao faminto e fartar a alma aflita. 11º ponto, desviar o pé de profanar o sábado. 12º ponto, desvia de cuidar dos teus próprios interesses. 13º ponto, não falar palavras vãs. E último ponto, 14º ponto, e realmente tinha que ser o último, deleitar-se no Senhor. 14 pontos. É óbvio que, se você sair agora, achar um pobre na rua e levar para dentro da sua casa, você não está cumprindo necessariamente os 14 pontos. Porque o Senhor está mostrando um caminho por meio deles, e não uma lista de execuções, simplesmente. Ainda que, convenhamos, irmãos e irmãs, nenhum de nós aqui faria isso. Pegaria um pobre e colocaria dentro de casa. Porque esses pontos não estão tão claros e restaurados. E muitas vezes fazemos por motivos do quê? De interesses próprios. Então o Senhor precisa restaurar isso. Porque ou não fazemos o mínimo do que Tiago chama de boa religião. Nós muitas vezes não fazemos aquilo. Por 2 problemas. Porque não queremos, ou porque se fazemos com os próprios interesses. Irmãos e irmãs, isso está, aos olhos do Senhor, errado. Ele precisa corrigir isso. Então medite nesses 14 pontos. E talvez colocarei junto para a próxima reunião, se o Senhor permitir, no mês que vem. Quais são os 14 torres e portas que são restauradas lá em Neemias capítulo 3. E aí nós vamos poder olhar para aqueles 14 pontos de restauração. E ver o que está acontecendo em cada um deles. E entender o que o Senhor está fazendo na restauração. E isso vai responder para nós o que é para nós a Igreja de Cristo. Restauração dos muros. Aí já não é mais uma alegoria. É algo real, bem claro e digno de meditação. Então esse é o interesse de tudo isso que nós estamos fazendo. Ainda que talvez seja um pouco exaustivo. É um estudo. Ele vai ser um pouco exaustivo. Por isso, rogo aos irmãos que tenham algum interesse em abrir esses versos em casa e fazer as suas anotações. Porque são pontos, e a leitura de pontos, nesse tempo, ela é cansativa. Mas nós não podemos ignorar os pontos. Então é eles que vão ser a base para nós entendermos o que nós estamos lendo em Neemias 3, 4, 5, 6. Então que o Senhor nos ajude, que o Senhor abra nossos olhos para ir além de uma descrição histórica e tocar o que o Senhor deseja. Quando Ele levanta esse tempo de estudo desse livro de Neemias. Vamos orar. Bendito és Tu, Senhor Jesus, pelas Tuas misericórdias, porque Tu és gracioso e misericordioso conosco. Somente Tu, com todo o Teu amor, seria capaz de olhar muitas vezes para a nossa condição e nos louvar por qualquer coisa que veio de Ti mesmo. Somente Tu, no Teu grande amor, é capaz de olhar para nós e muitas vezes dizer que buscamos a Ti, ainda que estejamos em pecado e em transgressão. Porque a verdade é que nós somos falhos ao Senhor, muitas vezes estamos tão longe de Ti.
mas o Senhor nos chama com tanto carinho e afeto. O Senhor lança essas doutrinas para nos trazer de volta para Ti. O Senhor nos instrui, ó Senhor, naquilo que nós não sabemos. E o Senhor nos lembra muitas vezes daquilo que sabemos e já esquecemos. É muita misericórdia da Tua parte fazer isso, ó Senhor. Nós somos tão gratos a Ti. Gratos a Ti, ó Espírito Santo, porque ainda que não merecemos, o Senhor não deixa nossas mentes em suspenso. Mas o Senhor tem aberto a Tua palavra e falado tantos detalhes dela, Senhor. Obrigado pela Tua paciência, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia. Que a Tua misericórdia produza em nós arrependimento e avanço no que o Senhor deseja. Faça isso, ó Espírito Santo. Conduza-nos em nossas vidas ao longo dos próximos dias, de forma que essas coisas sejam restauradas no Teu povo. E aquilo que o Senhor ainda não adquiriu, o Senhor adquira, para que o Senhor retorne para a Tua igreja. Obrigado, bendito Pai Celestial, no nome de Jesus Cristo.